Boa noite, bem-vindos ao Central Multicast, uma fábrica de cultura, entretenimento e informação. Eu sou o Pedro Ferraz e estamos aqui com o Petcast. O Petcast é um podcast que fala sobre animais de estimação e essa ligação que nós temos com todos eles, tanto gato, quanto cachorro, quanto coelho, tanto faz, né? O amor ele não tem esse detrimento de qual raça ou espécie. Estamos aqui hoje com uma veterinária que trabalha com a parte de odontologia, a doutora Vivian Pignoni. É uma pessoa que tem bastante informação para nos passar a respeito aí toda essa parte de limpeza dentária, trabalhar com como que se faz essas profilaxias, e tem muita história para contar. Então, Vivian, seja bem-vindo ao Petcast e conta para nós um pouco da tua trajetória, como a veterinária entrou na sua vida. Muito obrigada, Pedro, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui e poder contar um pouquinho da minha história. Eu estou com 18 anos de formado, recém-completados. E a minha história com a odontologia já começou desde cedo, né? O contato, na verdade, de mim com a minha dentista, né? Eu usei aparelho, né, durante 8 anos, então eu tive muito contato com o odonto. E, ao mesmo tempo, eu sempre sabia que eu queria ir para a área da saúde, né? Na minha casa, né? Meu pai é médico, então tinha sempre uma pressão assim de faz medicina, mas eu sempre gostei de bicho, né? Então, acabei indo para... E a veterinária, na verdade, é ela que escolhe, né? Ela que escolhe a gente. Ela que escolhe. E assim, eu fiz vestibular para medicina, fiz vestibular para odonto e fiz vestibular para veterinária. E aí, quando eu acabei passando exclusivamente na Universidade Luterana do Brasil, né, em medicina veterinária. E aí, meu pai chegou em casa: filha, quem sabe tu dá uma olhada no currículo, né, ver se tu quer cursar. E aí, quando eu olhei, assim, odontologia veterinária, assim, no 9º semestre, pode matricular, é isso aqui que eu quero fazer. Então, foi desde o início do curso a minha paixão por odontologia e até hoje, né? Eu não me vejo fazendo outra coisa. Que bom. E tu trabalha especificamente com isso, então, te especializaste nisso, fizeste cursos no exterior. Conta para mim como é que foi essa trajetória depois da tua graduação em si, assim, né? Eu terminei a minha graduação em janeiro de 2004, então era uma época que as especialidades estavam querendo começar a aparecer, né? A gente sabe que a clínica é muito soberana, né? No meu estágio curricular, eu fiquei 1 mês em São Paulo, trabalhei um pouco na UBRA, né? 2 meses na UBRA,
E então eu estava tentando me fortalecer muito na parte clínica cirúrgica antes de seguir diretamente na odonto, porque a gente não sabia como é que ia ser o mercado de trabalho. Mas foi, sim, aparecendo oportunidades ainda na graduação. Eu fiz meu primeiro curso de odonto. Eu tinha um grupo de 5 amigas na faculdade. Todas elas queriam trabalhar com alguma coisa no início do curso, e ao longo do curso todas mudaram de área, e eu comecei a me desesperar. Será que vai acontecer com isso comigo? E então eu fui antes da disciplina de odonto para São Paulo, fazer com o único diplomado americano, né, curso, que é o professor Gioso. E foram 6 dias maravilhosos de curso, e aí eu voltei simplesmente decidida, não, é isso que eu quero. E então, quando eu estava na graduação, eu ficava muito na internet, né? Eu fui apresentada para o Google, né, no meio do curso, e comecei a buscar sobre odontologia veterinária. Então, eu passava noites vendo na internet os Estados Unidos, vendo muita Universidade de Davis, essas coisas assim, e começou a me chamar mais atenção ainda. Nossa, olha o que eles fazem lá. Será que a gente vai chegar nesse ponto aqui? Né? Então, foi desde cedo a minha paixão por buscar conhecimento fora. Perfeito. E me diz uma coisa, nesse teu tempo de trabalho, 18 anos já que tu trabalha, né? Dos casos assim que você vê todo dia, o que mais te preocupa nessa relação? Assim? O que mais tu vê que seria o início do problema? Né? Eu sei que a gente tem uma certa dificuldade, né, de querer que as pessoas escovem os dentes dos cães. Sim. Né? Porque se as pessoas não fazem isso quando eles são novinhos, mais tarde fica mais complicado. Mas o que tu diria em relação a isso? Assim, o tártaro, tu acha que ele é um processo inicial que tem aí uma demanda de problemas que podem vir a ser acarretados em função disso? O que tu me diz disso? Então, a doença periodontal é o carro-chefe, digamos assim, da procura, né, pelo serviço. A gente sabe assim, que, antigamente, a gente tinha um dado de que, com 3 anos de idade, 85% dos animais, cão ou gato, tinham algum nível de doença periodontal. Pelo novo guideline, com 1 ano de idade, 90% dos animais já têm algum grau de doença periodontal. O que é a doença periodontal? Ela vai iniciar com a gengivite. Então, só uma gengiva inflamada já está sinalizando, opa, tem alguma coisa aqui que a gente precisa controlar. O odor, tu acha que também... O odor é o sinal clínico, né, número 1. Né, a pessoa sempre reclama disso, né, o cheiro da boca do cachorro. E especialmente nesse momento de pandemia, né, lá em março, né, de 2020, quando a coisa começou, que as pessoas ficaram mais tempo em casa, isso veio muito forte, porque o bichinho estava mais perto do dono, começaram a perceber mais problemas. E, assim, a rotina aumentou muito nessa época, né? Porque o mau cheiro é ruim, né? O bichinho vai lá lamber o dono e fica todo cheirando, né? E tem donos, assim, que deixam o animal chegar até a boca, né? E isso é um complicador, porque as pessoas às vezes me perguntam: o que tu acha, Pedro? Faz mal ou não? Vou perguntar para ti. O que tu acha? Então, o cheiro ruim não é um hálito normal do cão, né? Às vezes as pessoas vêm narrando na consulta: meu cachorro só está com o bafo normal. Então, o mau hálito vem da fermentação de bactérias que compõem a placa bacteriana. É ali que inicia o problema da doença periodontal. E ali embaixo da gengiva, né, tem uma parte da gengiva que a gente chama de gengiva livre, o espaço onde a gente passa o fio dental, é ali que elas começam a se instalar. E aí começa, então, a produzir a placa bacteriana, as bactérias vão vindo, e se não faz a escovação, né, que deve ser diariamente, ou pelo menos dia sim, dia não, né, a cada 24, 48 horas é o período que a placa leva para começar a se organizar. E aí a doença vai evoluindo, né? Então, da placa começa a se mineralizar e forma o tártaro, né? O cálculo dentário. E aí a gente tem grau 2, grau 3, grau 4, né? E à medida que vai tendo mais bactérias, aí elas vão se tornando mais patogênicas e vão destruindo as estruturas de suporte do dente. Sim, até que chega um ponto que os dentes acham que o bichinho velhinho é comum perder dente em casa, né? A retração gengival começa a ocorrer. Às vezes é retração, tem algumas raças que têm hiperplasia gengival, que é uma resposta também do organismo. Por exemplo, os braquicefálicos fazem muito isso. Sim. Boxer, bulldog, a gente vê bastante em Basset, Beagle também.
dessa hiperplasia gengival. Então, a gente, às vezes, esconde o problema mais ainda, né? Porque a gengiva vai crescendo, mais sujeira vai se depositando embaixo, e aí esse paciente, muitas vezes, não é só cortar uma gengiva e limpar um dente, né? Aí começa a precisar de extrações, e é isso que é bem importante deixar claro, né? Como é que a gente vai avaliar um dente? Né? Não é só pela consulta, só pelo exame clínico, né? Existe um ritual, né, de sondagem, de radiografias. Alguns exames né? complementares que vão finalizar o teu diagnóstico, né? Isso. Então, a escovação, se começar, né, que tu perguntou desde filhotinho, seria interessante pelo menos começar a manusear a boca, né? Não só com brincadeiras, né, mas também massagear a gengiva. É importante, né? Pode fazer só com os dedos, pode usar alguma pasta com sabor atrativo. Mas pasta humana não, né? Pasta humana não, né? A gente obrigatoriamente tem que ser veterinária. As veterinárias são livres de flúor, né? O animal, se ingerir flúor, ele pode se intoxicar. E tem a questão do detergente, né? As nossas pastas de dente produzem bastante espuma e isso vem de detergente. As pessoas costumam cuspir e os animais acabam engolindo. Então, acaba fazendo mal para eles. E teria algum tipo que tu pudesse indicar, assim, pudesse utilizar uma gaze com sabonete, alguma coisa assim, nada disso, né? É um processo gradual até a escovação, né? O pessoal acha que é só chegar, comprar uma pasta, comprar uma escova e sair escovando. E, na verdade, a escova de dente é a última etapa de condicionamento. Então, a gente primeiro condiciona com os dedos, depois pode enrolar uma gazezinha em volta do dedo, aí pode colocar a pastinha nessa gaze. E aí, depois, por último, a gente pode tentar introduzir uma escova. Em casos muito avançados, muito condicionados, o pessoal usa até escova elétrica na boca do cão. Né? Mas mesmo que o animal não seja educado desde filhotinho, a gente consegue também, com ele adulto, fazer um tipo de condicionamento. Às vezes demora um pouquinho mais, às vezes o dono quer tentar escovar quando a boca ainda está inflamada, primeiro a gente tem que tratar. Sim. Então, tem vários detalhes aí que são importantes. Importantíssimo. Me diz uma coisa, quantos dentes tem um cachorro? Depende se ele é filhote ou se ele é adulto. Olha aí, se ele é cão ou se ele é gato. Então, o gato, eles têm 26 dentes de leite e 30 dentes permanentes. Né? Aqui até tem um modelinho que dá para ilustrar como o dente ele é bem pequenininho, sim, né? Quando é um gatinho filhote. Alfinete, né? E no cão são 28 dentes de leite. Aqui a gente tem uns dentinhos bem pequenininhos. O dente fino, né? É um dente bem fininho, né? Isso é bem importante, as pessoas às vezes não sabem, né? O dente está caindo em casa, né? Eles têm duas dentições, uma dentição de leite, uma dentição permanente. E são 42 dentes permanentes no cão, né? Então, aqui a gente até consegue perceber que tem alguns dentes aqui, parecem uns plates, que já são os permanentes trocados. E aqui a gente tem os dentinhos, o canino ainda de leite. Né? Então, essa troca acontece a partir dos 3 meses de idade. E, geralmente, vai até os 7 meses. Algumas raças, dependendo da genética, pode ir até 8. Né? E quando permanece dente de leite, assim, né? Aquele dente supranumerário ali? Aqui a gente tem como ilustrar. Tem aqui um modelinho, né, que inclusive tem um dentinho permanente e um dentinho de leite. Esses dentes de leite, no caso do canino, ele tem até os 7 meses para cair normalmente. Se isso não acontecer, aí a gente recomenda tirar o quanto antes, né? Porque logo que o dente erupciona, a raiz dele ainda não está se formando. Está se formando ainda, então é mais fácil o permanente se movimentar e ir para o lugar. Porque eles ficam ali disputando o espaço. E muitas vezes eles têm problema de oclusão e tem alguns casos que até usam aparelho. Sim. Né? Então, recomendável sempre quando tem o dente de leite ainda, a partir dos 7, 8 meses, é que se procure sempre para poder fazer essa remoção. Até para melhorar essa... Tem alguns casos mais graves que até antes, até com 5 meses a gente já entra em procedimento. Quando a gente vê, às vezes, que tem uma diferença de mandíbula e maxila de crescimento, às vezes a gente consegue, abordando rápido, tirar alguns dentes para tentar crescer um pouquinho mais em cima ou embaixo para ajustar a mordida. Isso é possível. Em relação a raças, tu acha que existem aquelas raças que têm uma predisposição maior em relação a tanto a formação tartarosa, ou tu acha que isso é mais relacionado a uma questão individual, de animal para animal? Existe alguma raça que tu veja
essa propensão ser mais A gente acaba vendo uma frequência maior em raças pequenas, né? Raças toys. Eles têm uma predisposição muito grande, né? A gente sabe Yorkshire, por exemplo, o Pinscher, o Maltês. Então, são raças que têm uma periodontite muito precoce. Diferente de um labrador, de um golden, né? Cachorros de grande porte não é tanto. Mas existem vários fatores aí envolvidos, não só racial. Às vezes, eles têm, por exemplo, diabetes, né? Assim como pessoas diabéticas, que a cicatrização, tudo é mais demorado, a imunidade do paciente ela não é muito boa, então a boca fica pior. Tem alguns animaizinhos que o dente não é bem liso, ele é irregular, é mais fácil para a bactéria grudar. Alimentação. A alimentação, um fator bem importante. Hoje em dia, né, tá uma alimentação natural aí bastante forte. Não condeno, né? O problema é que esses bichinhos os tutores vão ter que escovar mais os dentes desses bichinhos. Né? Não é a comida que causa o tártaro, né? Mas é um fator predisponente, né, para a bactéria se alimentar. Com certeza. A gente sempre ouviu isso, né? Que a saúde entra pela boca. Então tem que trabalhar a boca justamente para poder ter uma saúde boa. Então a boca eu acho que é o primeiro passo, é o cartão de visita, não só nosso, mas também, né, o cão, ele evita diversos tipos de doenças que poderiam, né, ser evitadas em função de ter uma profilaxia normal, né? Inclusive, a boca agrava outras doenças, né? As bactérias que estão ali, elas não ficam restritas só na boca. Dependendo do grau de doença, só com a mastigação do cão, não precisa um dente cair, ou ter uma retração de gengiva importante, elas caem na corrente circulatória e viajam o corpo. O corpo inteiro, né? Exatamente. E se tem alguma doença ali instalada, a gente chama esse processo de anacorese, né? A tendência dessas bactérias é irem para esses órgãos e agravar a doença ainda mais. Então, eu trabalho muito com odontogeriatria, né? Meus pacientes já têm algum grau de deficiência de válvula, já têm ou eles são diabéticos, ou eles têm alguma outra doença endócrina, ou eles têm... Nossa, são tantas doenças assim que se misturam. Inclusive... Problema renal. Própria doença de pele, às vezes, né? Também do fato dele coçar e coçar com a boca. Né? Tocou num ponto bem importante, Pedro, porque a atopia é uma doença do momento, assim, porque é impressionante a quantidade de bicho alérgico que a gente vê, né? E eu costumo dizer, né? Meus pacientes não vêm só com a cabeça no consultório, eles vêm com o corpo inteiro. Eu tenho que fazer uma inspeção geral. E quando eles têm dermatite atópica ou qualquer outra coisa que cause muito prurido, eles se coçam com as patas, mas eles também se coçam com a boca. E aí esses pelos vão para o meio da gengiva, entre os dentes, e, nossa, a periodontite é horrível, piora bastante. E também na pele, em função de que a pele já está lesada por uma primeira ação, digamos lá, de uma levedura, de um fungo, que provoca a coceira, ele vem com a boca, que tem bactérias que são orais, né? E aproveitam-se aquela pele que já está agredida pelo fungo, ocorre ali uma contaminação secundária em função justamente daquela flora bacteriana oral, né? E isso é importante porque das reclamatórias que eu mais tenho como veterinário também é os problemas de pele e com contaminação secundária em função disso. E obviamente que todas as consultas, aquela pergunta assim, Pedro, o que eu faço para tirar o bafo dele? Não é? Não tem como tu tirar o bafo dele, né? Tu tem que tratar aquilo que está acontecendo ali. As pessoas querem um produto milagroso, né? Se existisse produto milagroso, a gente também não precisava escovar, né? Só fazer um bochecho era o suficiente. Exato. Mas isso é um ponto bem importante, né? As pessoas às vezes vêm buscando, eu já usei o produto, já comprei 2 frascos do produto X e o meu animal continua com cheiro ruim, o tártaro não caiu, isso não vai acontecer, né? Ou então tem aquele que diz assim, olha, eu já fiz uma limpeza de tártaro há 3 anos, mas não adiantou, voltou tudo. Às vezes não precisa nem 3 anos, aí é 6 meses, voltou tudo. Voltou tudo. Né? Mas aí também é um ponto importante, né? Será que a pessoa que operou, orientou, né? Como é que começou o problema, né? A importância da escovação do pós. Voltou mais rápido do que... e mais quantidade do que tinha. Então, tem vários fatores que influenciam aí. A gente não pode esquecer nunca que a gente mexe com o indivíduo vivo, né? Sim. A gente não trabalha com videocassete, que a pessoa te entrega e diz assim, arruma, tu troca a peça, entrega e diz, tem até garantia, né? O nosso trabalho não, né? O nosso trabalho é um trabalho que trabalha com um corpo vivo, né?
E isso tem as reações que são inerentes, né, à questão do ambiente, a questão da alimentação, a questão de todos os fatores que vão levar a essas doenças. Mas, assim, tirando o tártaro, que eu acho que a gente já deu uma batida forte nele aí, para poder as pessoas entenderem, né, como é que funciona essa questão do mau cheiro, né, e isso não adianta realmente, não vai ser com uma escovação que vai sair. As pessoas pedem um medicamento que não dá, que de repente até diminui o odor, mas é por um prazo. São os ácidos graxos sulfurosos aí que vão enxofre ali, é o que causa o cheiro ruim, né? Exatamente. E assim, ó, outras doenças e patologias orais, tá? Tipo tumores. Né? A gente vê hoje que tem aparecido bastante, assim, na clínica, principalmente, esses tumores orais, assim, né? Tu trabalha com isso já em relação à extirpação, às cirurgias e o que tu nos diz de novo em relação a isso, assim? Hoje em dia, este extirpa, se trabalha com medicamento, qual que seria, né, a conduta correta aí? A medicina veterinária, graças a Deus, evoluiu muito com relação a diagnóstico e também de tratamento transoperatório. Eu acho que o que mais tem de novidade aí seria isso, né? A gente tentar fazer o diagnóstico mais precoce possível, qualquer aumentinho de volume, não hesitar em procurar um colega, porque às vezes, dependendo do tipo do tumor, né? Infelizmente, tumor maligno mais comum é melanoma, piscou o olho, ele está crescendo, é muito rápido. É aquele tumor que realmente o tutor vai chegar, apareceu faz 5 dias e tu vai ter que acreditar, porque realmente é assim o quadro. Então, a gente consegue, hoje em dia, trabalhar com colegas que fazem margem cirúrgica no transoperatório, por exemplo, né? A gente precisa fazer uma cirurgia grande, né? Precisa remover uma margem aí de 2 centímetros, às vezes, do tumor. E a gente tem colegas que fazem serviço, então, no transoperatório, vê ali no tecido, ainda tem célula de tumor, pode tirar um pouco mais ou não, as margens estão livres, pode fechar. Eu acho que isso é sensacional. E, junto com isso, também a tomografia, né? A gente hoje tem disponível a tomografia, né? A gente consegue ver o que está, não só de tecidos ósseos, né, que a gente via muito só baseado em raio-x, mas também os tecidos moles que estão abrangendo esse tumor. O comprometimento, né? O comprometimento para fazer um planejamento cirúrgico e também pesquisas de metástase, para ver até que ponto a gente vai mexer, a gente vai tentar fazer uma químio no pós, se ficou algum resíduo de tumor. Né? Os linfonodos que drenam para a região, né? Também ter o cuidado para remover. Pessoal, você vê que é bastante complexo, né? Essa questão da odontologia na veterinária, né? E os cuidados que a gente precisa ter são básicos, né? Que se a gente começar desde cedo, isso sempre pode diminuir essas possibilidades. Obviamente que existem aqueles caracteres que são genéticos, né? E isso a gente também tem bastante, assim, né? Doenças que são já através dessa própria miscigenação racial, às vezes, né, de cruzamentos dentro de uma raça específica, para se chegar aquele cachorrinho pequenininho ali, ó, o nosso cachorrinho aqui, ó, né, mas até chegar ali, né, quantos irmãos e irmãs não cruzaram, né, que chegaram a esse ponto. Então, essa questão genética, eu acho que ela também tem bastante a ver com essas questões tumorais, principalmente, né, que acabam ocorrendo. As situações de estresse também, né? Sim. E tudo isso, assim como acontece no ser humano, a gente vê muito isso refletindo nos animais. Com certeza. Isso aí se vê em todos os momentos, né, da vida do bicho, desde que ele está na barriga da mãe, né? Naquela casa que tem muito grito, tem muita coisa assim, né? O animal que está ali na barriguinha ali, ele já está absorvendo tudo isso, né? E isso a gente evita sempre para poder ter um animal com uma sanidade mental adequada. Tu estiveste nos Estados Unidos agora há pouco tempo, né? Foste fazer um simpósio lá, tu foste fazer... Existe 2 congressos grandes a nível mundial, né? Um que ocorre na Europa e um que ocorre nos Estados Unidos, né? Todos os anos. O ano passado acabou sendo presencial, né? No outro ano da pandemia acabou sendo virtual. Mas desde 2013, depois que eu aprendi o caminho das pedras, de chegar lá, de conseguir fazer todo um planejamento, né? Porque a gente sabe que é outra moeda, é outra língua. A gente tem que se preparar muito para isso, né? Para viver tem aí N histórias, né? De coisas que eu passei já, tanto de migração, né? Tem que cuidar muito.
Mas desde 2013, então, eu vou todos os anos para me atualizar. E a cada ano que eu ia, eu senti uma necessidade muito grande de compartilhar com meus colegas aqui de tudo que tem de tecnologia que a gente pode oferecer, né, para o paciente. E então, cada vez que eu ia, eu tento comprar um equipamento, algum instrumental, alguma coisa bem específica para oferecer o melhor para o meu paciente. E aí tem palestras, tem cursos práticos durante o congresso. É um local excelente para fazer network, como em qualquer congresso, inclusive nacional, né? Comecei a minha vida de congressos de Anclivepa, né? Depois de formada, né? Durante a graduação acabei não indo, mas depois também que eu aprendi o caminho, eu ia sempre, né? E como é importante, né, a gente fazer esse network, trocar informação. Eu tenho um caso X, eu também fiz isso, e aí pegar e fazer. É aí que cresce a veterinária, né? Sim. Não cresce só a gente, mas cresce, né, toda a profissão em si, porque a informação ela não ocupa espaço. E tu não pode ficar com ela presa, né? Quanto mais tu passar ela, melhor vai ser, porque vai abrir portas para isso não pode ser para ti, mas pode ser para outro, né? Sim. Ou para algum cliente dele, né? Ou alguma coisa assim. Então sempre é importante que a gente possa disseminar cada vez mais isso. E é bem legal porque são diferentes salas, né? Tu pode escolher os assuntos que você quer. Tem sala de básica, intermediária, avançada. Tem sala só de equinos, tem sala daí para technicians, que a gente não tem aqui, né? Os enfermeiros veterinários. Sim. Agora tem alguma coisa de auxiliar, né? Ainda está meio... Ainda gatinhando um pouco. Gatinhando um pouco isso, né? Ainda acho que falta um pouco de legislação nisso. Em relação, porque o brasileiro é meio complicado, né? Quando vê os caras estão fazendo consulta veterinária já. Né? Eu tenho um caso, inclusive, quando eu estava lá na UPF, de uma cachorrinha que tinha passado por cesariana, e que aí estava com peritonite, os filhotes estavam tudo vivos, mas quando foram abrir tinha barbante, né, dentro da cachorrinha, usando como sutura, né? Então tem que tomar muito cuidado. Lacre. Lacre, plástico. Né? Coisas assim que acontecem... Que é inadmissível, né? Com a tecnologia que a gente tem hoje, né? Colegas capacitados também que fazem anestesia, segura, né? Tudo monitor. Isso é uma outra coisa que as pessoas têm muito medo, né? Da limpeza dentária em questão da anestesia. Sim, muitos ficam com a boca ruim porque sabem que tem que anestesiar, e aí vão deixando, aí o que acontece? Chega lá com 14 anos, já é cardiopata, já toma remédio, o risco acaba aumentando um pouco, e aí uma cirurgia de manutenção ali, de prevenção de 45 minutos, vira uma cirurgia de 3, 4 horas. Exato. Né? E muitas vezes ficamos em banguela. Eu sempre digo, as pessoas dizem, eu quero fazer, mas eu tenho medo das cirurgias. Quanto mais tempo tu esperar, pior vai ser. Porque a tendência sempre é ele apresentar algum problema com a velhice. E hoje em dia, a quantidade de fármacos que a gente tem, né, eu exponho bastante para o tutor. Olha, eu faço uma simulação. Você está me entregando aqui um fuquinha, né? É um velhinho aqui que está capenga, né? Está lutando ali o sistema. Quando a gente está lá em cima, eu vou deixar teu cãozinho uma Ferrari. Porque a gente tem todos os fármacos na volta, a gente pode aumentar, diminuir a frequência cardíaca, controlar a pressão, está oxigenando direto com o tubo. O problema é que a Ferrari tem que funcionar, o Fuquinha tem que voltar a funcionar sem as drogas, né? Sim. Essa é a questão, mas hoje a gente tem reversores também, né? Tem como cada paciente vai ter um protocolo específico, né? Uma receita de bolo. Exato. Né? Antigamente era outra coisa, né? Hoje não tinha muita opção de fármaco, né? Hoje essa parte de anestesia ela foi um acréscimo tremendo na veterinária, né? Na época tinha os quetapuns, a Cepram, aquelas coisas assim, tu ia e anestesia endovenosa, né? Somente injetável, injetável. Né? Depois tu errou a dose, só cortando o braço, nem isso adiantava. Então agora com a anestesia inalatória já foi um adianto, né? E com todos esses fármacos novos, assim, dos revertores, essas coisas que vão chegando no mercado e vão melhorando cada vez mais, diminuindo cada vez mais os riscos nisso, né? Então as pessoas elas têm que perder um pouco desse medo.
Né? É preferível tu encarar o problema e levar para o procedimento. Eu já tive caso de pessoas assim com tanto medo que chegaram a fazer consulta com o anestesista. E a consulta do anestesista durar 1h30 de tanto medo e de tanto que tem que desenhar e realmente explicar para a pessoa. Mas, claro, essa não é uma decisão nossa, né? Quem vai decidir vai ser... Não, e vai chega ser o naquela tutor. hora que ele tem que assinar ali o documento. Eu não vou assinar. Então não não tem vou como fazer. né? Exatamente. Porque realmente a gente mexe com vida. Né? Quando mexe com vida, é uma vela acesa. Né? Se apagar a velinha, ninguém tem o fósforo para acender ela. Então a gente tem que ter o cuidado só para não deixar ela apagar. Exato. E isso aí eu toda essa malemolência, né, do anestesista, né, de ter dados, né, que possa estar ali com ele, averiguando pressão, batimento cardíaco, né, frequência respiratória. Eu tenho uma vantagem ali da boca que é ficar verificando mucosa o tempo todo, né? Sim, mucosa então, é uma coisa que eu falo coloração, tempo de preenchimento capilar. Então, eu vou avisando eles, olha, acho que tá meio profundo, ou tá meio profundo, ou se não, olha, acho que está acordando, está respirando um pouquinho mais forte, né? E a gente trabalha uma parte interessante da anestesia da odonto com os bloqueios, né? Então, os bloqueios direto no nervo aqui na face que o dentista faz, a gente faz neles também. Sim. E isso minimiza bastante os riscos. Sim, até porque a anestesia não precisa ser uma anestesia, às vezes, tão... num nível tão profundo, né? Exato, né? Pode fazer uma tranquilização ali e fazer nos feixes nervosos. Mas, assim, me conta um pouco agora do que é a veterinária do teu dia a dia. Situações que tu já passou como veterinária. Eu aqui falo muito nas minhas, que são os atendimentos com felinos, com cachorro bravo, né? Sabe que eu, como odonto, né, e tenho que mexer direto na boca, eu não tenho marcas. Então, eu tenho muita tática ali de chegar neles, ou eu realmente sou sortuda. Mas, assim, mexer com odonto, às vezes, eu já teve clientes que mandaram mensagem, né? Eu quero fazer uma consulta, mas já dizendo, tem que sedar o meu animal porque ele é bravo, você não vai conseguir olhar a boca. Mas justamente esse momento dele rosnar, ou do gato fazer fu, é um momento que eu consigo examinar. Sim, é a hora, né? que ele abre a boca, né? Só para te ter uma ideia, né? Uma vez me chamaram no zoológico, em Gramado, para examinar uma onça. Né? Uma onça pintada estava com o dente fraturado e eu examinei ela acordada, né? A partir de uma grade, ela fazendo, né? Fu, e eu examinando ali os caninos que estavam fraturados. Então, para tudo tem um jeitinho, é o jeito, né? É o jeito. Trabalhar também com produtos que causam um bem-estar no paciente no consultório, né? Para gato, para cachorro. Hoje em dia eu uso, né? Eu boto o spray, eu uso os olhinhos essenciais, eu passo na mão, eu faço carinho neles, deixo ele tentar deixar o paciente mais agradável. Uma aromaterapia, né? Isso eu gosto bastante. E funciona bem para cães e gatos, porque são animais olfativos, né? Muito. São animais que enxergam o mundo pelo nariz. Então, se tu trabalhar bem o ambiente, com um aroma adequado, que não agrida, né? Que tenha uma situação, às vezes, até com um picozinho hormonal, alguma coisa assim, isso funciona, né? E eu tive um caso de um gatinho, eu também sou reikiana, então, quando eles são muito bravos, eu já venho desde ele estar lá na caixinha, eu já estou mandando um monte de luz para ele. e quando eu vou examinar o gato, teve um especial, não, porque ninguém nunca examinou o gato, não sei o que lá. E eu, desde a minha casa, mentalizando o gato. Quando eu abri a gaiolinha, botei assim, e examinei, o tutor ficava mandando foto e vídeo para a esposa que estava em casa. Não acredito, ninguém nunca fez isso no gato. Não, mas é o jeito, né? É o jeito. É o jeito que tu faz, a forma. É a energia, eu acho que a gente tem essa relação com energética com o paciente muito grande, né? Eu, às vezes, eu passo na rua, assim, então os cachorros param, assim, ficam tudo virado para mim, né? Aí eu estava apertando ali para subir no prédio, aí as pessoas falam, fulano, vem fulano. E eu disse, eu sou veterinário. Então é por isso. Exato, já aconteceu comigo. Acho que a gente tinha um shopping de odores, né? Mas assim, de histórias assim que eu tive na veterinária em si, essa não é muito relacionada com o odonto, mas tinha poucos anos de formada.
Era 31 de dezembro, estava a minha vizinha com uma gatinha que de repente o olho dela ficou fechado. Meu Deus, eu mal entendo de oftalmo, né? Eu tive uma oftalmologia muito fraca na faculdade. E aí, aquele momento que eu estava ali examinando o gato, olhei assim ao redor, o que tinha. Meu Deus, eu preciso de um colar elisabetano, né, para esse bicho. 31 de dezembro, onde é que eu vou achar na praia? Nunca. Eu olhei o panetone. É tu. Pode, me empresta aquela caixinha ali do panetone. Então, eu peguei o panetone, fiz um colar elisabetano no gato, botei um colíriozinho lá, que eu nem me lembro o que eu passei na época, acho que foi um Steel. No outro dia, o gato abriu o olho e pronto. Está resolvido o problema. A gente tem que formular, a gente tem que ser criativo, né? O veterinário normalmente é criativo, né? Porque ele tem que inventar coisas, assim. Tem uma hora que ele precisa... mágico o negócio. E teve uma outra situação, essa é inesquecível também, porque quando eu morei em Passo Fundo, né, eu trabalhei na UPF nos anos de 2005 e 2006, e eu fazia durante o dia, eu trabalhava só sábado e domingo, durante o dia eu trabalhava num consultório no agropecuário, no interior. Aí já era 6 da tarde, numa segunda-feira, eu estava saindo já, e aí chegou um rapaz com uma gatinha aqui em trabalho de parto desde sexta-feira. Era uma siamês, o olho, em vez de ser aquele azul bonito do siamês, era um olho toxêmico, verde. Já estava intoxicado. E meu Deus do céu, eu só olhei assim, bom, vou tentar, né? Tinha um gatinho entalado que não saía. Aí a gente fez a cirurgia, anestesiou ela. No outro dia, o gato começou a mudar a cor do olho. E assim, uns 2, 3 dias depois, já começou a voltar aquele azul e a gata viveu. Resumindo, né? Como era uma cidade muito pequena, aí todo mundo ligava para a agropecuária. É daí que salvaram um gatinho? Porque eu tenho um passarinho, eu queria que a doutora olhasse meu passarinho. Mal sabem que eu tenho medo de bicho que bate asa. Nem chego perto. Então, foi uma história muito marcante, assim, na veterinária. Sempre tem, né, umas histórias assim que são, às vezes, até engraçadas no momento que tu conta. Sim, naquele momento não era. Que tu vive é desesperador, né? Não, eu já tive casos, assim, eu tive que atender um camelo uma vez, né? No circo que teve aqui. Eu era veterinário do Exército, na época do 3º Regimento da Cavalaria de Guardas. E aí o coronel me mandou uma mensagem para baixo e disse, tem um pessoal... Vostok. Circo Vostok. Famoso? Aí atendeu um animal lá, Ferraz. Eu disse, é um cavalo? Porque eu trabalhava com cavalo no ECG, né? Disse, não, Ferraz, é um camelo. Bom, né? Sei tudo, é camelo. Aí quase igual cavalo. Boa. Aí fui para lá, o camelo empanzinado, né? Tinha comido um farelo, sei lá, alguma coisa, um bichinho inchou. Eu disse, vou meter uma sonda nasogástrica aqui. Mas olha... Foi a mesma coisa que botar aquela sonda e o bicho diminuindo. Assim, murchando. Olha, ganhei acho que uns 10 ingressos para o circo. Ótimo. Naquela época nós trabalhava demais em circo, né? Ainda bem que hoje não se faz mais isso. Eu tenho uma história de circo também, quando eu estava no meu... Não sei se eu era aluna especial, eu já estava no mestrado como aluna regular na URGS, que estava passando um circo aqui também por Porto Alegre, e era um tigre de cruzamento consanguíneo. O tigre tinha secreção nasal, purulenta, e aí quando a gente foi olhar a boca, ele tinha problema de mordida e tinha fenda palatina. Então, também, né? Só para mostrar que os problemas de pequenos animais também acontecem nos silvestres. Sim. Esses problemas genéticos. Genéticos, com certeza. E me diz assim, o teu atendimento, ele ocorre somente na clínica, né? Tu tem a clínica já há quanto tempo ali? Eu não tenho clínica própria, mas eu alugo um espaço, né? Um consultório dentro da Pet Home. E aí eu recebo os pacientes, né? Eu faço primeiro a consulta, eu identifico o que está acontecendo, explico tudo para o tutor e peço os exames pré-operatórios. Esse é o primeiro relação, né? Eu, tutor e o paciente. Isso é bem importante, explicar tudo, né? O que tem, e tem coisas que a gente só vai descobrir com o paciente anestesiado, né? Sim. Então, fazer uma inspeção mais detalhada, fazer radiografias intraorais da boquinha do paciente. A maioria dos problemas acontecem abaixo da gengiva, que a gente não enxerga. Exato. Né?
Ou, às vezes, tem tutor que tem a mania de raspar o tártaro em casa do seu bichinho, né? Então, me disfarça muito o que realmente está acontecendo lá embaixo. Claro. E quando Ele eu limpa o radiografo... visível, né? E o invisível continua com problema, né? Continua com problema. E tem casos que, às vezes, chegam com a mandíbula quebrada também, né? Sim, da manipulação, né? A gente divide, né, as fraturas de mandíbula em fraturas patológicas por doença periodontal, às vezes por um tumor maligno, e as traumáticas, né? E aí Sim. vem um monte, né, de ou atropelamento, ou de caiu, né, pulou de um sofá e bateu a boquinha. Não, acontece muito, né? O tutor, na verdade, naquela ansiedade de querer resolver ou melhorar o quadro do cão, acaba fazendo algum procedimento que venha a dificultar o nosso trabalho, né? E, às vezes, levando até o caso de óbito. Eu tive um caso do York, uma vez, que a senhora chegou na clínica dizendo que ele tinha engolido um chip do telefone. E o cachorro sangrando pela boca, né? E aí, olha, vim fazer um raio-x, alguma coisa, a gente acha que tal, né? Na boca. E um sangramento muito forte na boca, assim, porque, na verdade, o que aconteceu? Quando ela chegou em casa e viu que ele tinha comido o microchip, que ela achava, né? Ela enfiou o dedo na boca da goela do bicho para tentar puxar. Só que ela tinha uma unha desse tamanho. Então aquilo lesionou muito lá dentro, né? Tanto é que o cachorro veio a óbito. Rompeu talvez alguma artéria importante? Provavelmente. Quando ela chegou em casa, ela achou o microchip embaixo da almofada. Então, na verdade, aquele bichinho sofreu com aquilo, né? Porque, né, não tinha engolido. E acabou acontecendo a fatalidade, né? E isso acontece porque as pessoas acabam naquela ansiedade, naquela coisa de querer fazer o melhor, mas às vezes acontecem essas coisas assim que são problemáticas. E me fala assim, qual foi o animal mais diferente que tu já atendeu? Porque tu não atende só cachorro, tu atende gato, atende coelho, né? Deixa eu pensar. Eu acho que o mais diferente foi um teiu, que teve fratura de mandíbula, né? Um Teiu lagarto. é o lagarto. Aham. Teve fratura de mandíbula, foi na época que eu estudava, estava no mestrado, no meu doutorado lá na URGS. Acho que esse foi o mais diferente. Mas esse lagarto era um lagarto de companhia ou era um lagarto... Não, foi de resgate, né? Alguém juntou ele da estrada e aí quando foram ver estava com a mandíbula fraturada. A gente fez uma cerclagem nele, mas foi desafio desde a parte anestésica, né? Sim, total. E teve um outro. Teve um pato, né, que arrancaram o bico do pato, né, teve algum acidente, e aí o tutor disse que não ia sacrificar de jeito nenhum, que ele ia tentar fazer, porque ele já tinha 150 patos no terreno dele, e aí mas a gente precisa de algum bico aí para substituir, né, para fazer. Ele, não, mas eu tenho uns patos enterrados. Ele desenterrou a gente pegou um bico, autoclavou, para colocar no paciente. Olha aí. Então, esse foi, acho, o mais diferente de todos. Reciclou? Assim. A parte triste é que, assim, terminou a cirurgia, ele não resistiu à anestesia. Ah, que pena. Mas ficou muito bonito o trabalho que a gente fez. Porque realmente, né, uma reciclagem aí que sabe que lá em Uruguaiana tinha um dentista que fez chapa para a vaca, né? Para vaca? Para vaca. Não. Porque a vaca, quando ela perde os dentes, e ele fez, né, um molde lá, e vacas de alto valor genético, ele mantinha a vaca aí por mais uns 4, 5 anos, assim, além da sobrevida, né? E sabe que uma das coisas que tinha muito problema no quartel era farpa em cavalo. Tu já atendeste cavalo? Não. Na verdade, eu presenciei um procedimento de fratura numa potra e eu fiz um tratamento de canal no incisivo de um cavalo e teve que cortar a ponta do dente, estava com infecção. Então, foi essas 2 vezes só de contato com o cavalo. O cavalo tem bastante problema também nessa questão dentária. Tem bastante. Na verdade, a odonto veterinária a gente divide em 3 áreas, em pequenos, silvestres e equinos. Dificilmente quem mexe com cavalo vai mexer com pequenos. De silvestres, às vezes, mexe um pouco em cão e gato também. Eu me limito mais aos roedores e lagomorfos, né, os coelhinhos, e só. E me diz assim, tu já tivesse que colocar aparelho dentário nos cães?
Já coloquei. Utilizas isso com frequência? Não é muito frequente, né? A gente geralmente, quando indica tratamento ortodôntico, é por algum motivo não só estético, mas sim funcional da boca e da mordida. Então, às vezes, tem aqueles aparelhos que o tutor precisa apertar em casa, né? Que a gente chama de expansor. Tem aqueles outros que a gente faz tipo uma alavanquinha com resina para o dente ir batendo e ir para o lugar. Esse é o que a gente mais faz, que a gente chama de plano inclinado. E, às vezes, fica meio na dúvida em que idade começar a botar, né? Porque se bota muito tarde, o dente mais maduro é mais difícil de movimentar. Mas a ortodontia em animais acaba sendo mais rápido do que em pessoas, né? A perda óssea para o dente movimentar é muito mais rápida. Só tem que fazer um movimento devagar, que pode ser rápido demais e o dente vir a cair. Aí a gente vai ter um problema. E a questão do prognatismo, essas condições assim, tu tem alguma forma de melhorar isso? Já tem estudos, ou poucos casos de cirurgia. Tem um caso de cirurgia ortognática que foi apresentado há uns 3 anos lá nos Estados Unidos, num congresso. Foi bastante... não foi muito bem recebido, digamos assim, o caso, porque deformaram a boca do cão e não sei o que lá, mas foi sensacional a apresentação e a cirurgia do jeito que foi, né? Todo um planejamento com um tomo, a moldagem, o quanto que podia movimentar, mas ainda é bastante desafiador essas coisas que em humano tem bastante osso, né? Aqui para conseguir fazer as osteotomias, os cortes e movimentar para frente ou para trás. No caso dos animais, a gente não tem muito isso, né? É um espaço muito pequeno para trabalhar. Então, acho que se tem algum problema muito grave, o que se faz mais é tirar um pouco da frente, ou em cima ou embaixo, mas nunca vi fazer nem nunca fiz para corrigir esse tipo de problema. Tá. Tu pegaste agora aí, tu pode dar o nome a todos esses dentes aí para nós? O pessoal em casa de poder entender. Tá faltando um aqui, tá? Nós somos os incisivos, né? São 6. Esses aí são os que eles captam, né, a ração, né? Sim. O alimento. Os caninos, né? Se a gente pensar no canino primitivo, né? No lobo, né? Para matar a presa, né? Na jugular. Isso. O canino é um dente bem importante e olha o tamanho que é esse dente. Né? A gente tem 40% dele formado de coroa e 60% formado de raiz. Aí nós temos os pré-molares, são 4, está faltando um pequenininho aqui, e são 3 molares, está faltando um dentinho aqui. Então, os molares porque mói. Exato. Então, são os molares. E o dente que mais tem problema, na verdade, neles, é esse grandão aqui, né? Que muitas vezes o pessoal acha que é molar, que é o quarto premolar. Né? É um dente que sofre muita sobrecarga de morder, de roer brinquedo ou de roer osso, que a gente... Né, é um pouco polêmico o tema, né? A gente contraindica roer o osso, né? Fratura muito o dente. E, às vezes, tem que fazer tratamento de canal. Exato. Ou, às vezes, tem que extrair. E nessa questão, hoje em dia, a gente vê muito também animais que roem ferro. Por estresse? Grade, né? Principalmente assim. Então, tu vê assim, aquele dente que já, o canino ali, que já está desse tamanho. A parte de trás desgastadinha. Desgastada já em função de roer, né, o portão da garagem, né, ou alguma coisa assim. Nessa questão do roer, explica para o povo, né, por que o cachorro rói quando ele é novinho. Eles acabam tendo uma predisposição a roer mais ou destruir as havaianas em casa ou as pantufas no inverno, porque essa troca de dentes causa desconforto, causa uma coceira ali na gengiva, né? Então, eles têm uma necessidade de morder ali muito grande. Certo. Mas depois que acontece essas trocas, geralmente diminui né? a frequência. Mas a gente tem que ficar muito atento que ficar roendo muita coisa, se já é um animal adulto, por exemplo, pode significar dor. Tem alguma coisa ali na boca que ele está sinalizando que não está bem. Ou o fato de, não quero mais comer a raçãozinha seca, só quero a raçãozinha molhada. Também é outro problema, né? Esses bichinhos não são burros, né? O bichinho é bem esperto. Eu tenho uns clientes que dizem assim, Pedro, eu fico com medo porque assim eu dou comida, não come. Aí não come. Aí no outro dia eu vou lá e compro uma sachê e boto o sachê, aí ele come. Ele é malandro, né? Ele é malandro ou está começando a ter dor também na boca. Algum dente doendo. Exatamente. Eu sempre digo, observa, às vezes tem algum dente que tu toque
e ele grite ou que ele tenha uma reação, né? Porque normalmente o cachorro é assim, se não está comendo, ou é um problema dentário, ou é um problema, digamos, Renal. renal, alguma outra coisa aí que possa estar mais internamente, né? Mas às vezes pode ser aquela questão de tu sabe que se ele não comer aquilo, tu vai dar outra coisa. Então ele espera, né? A gente precisa tirar esse diferencial aí, né? É por isso a importância da clínica, né, Pedro? Exato. A gente tem doenças que se manifestam na boca, mas que a origem não é na boca, né? Não é na boca, exatamente. Às vezes eles chegam com úlcera, já atendi um gato de 21 anos, ele não está comendo. E aí abre a boca aquele hálito urêmico, assim, doce. E aí, não, mas o problema não é aí. Mas é os dentes, porque ele não está comendo. Até a pessoa entender e ver o exame, o resultado, demora um pouquinho, às vezes. Tem alguns sintomas que eles resultam na boca, né? Que vão aparecer na boca. Mas vai tratar, ele não é só na boca. Ele tem outras coisas. Né? Então, sempre é importante que a gente tenha esse controle, né? Esse controle e vá regularmente, né, digamos assim, com contato com o veterinário para poder fazer exatamente os diferenciais. e fazer os procedimentos que devem ser realizados, né? Uma coisa que eu acho muito legal que acontece lá fora, que aqui ainda não acontece, é os veterinários diplomados de odonto, eles só recebem o paciente, eles não recebem o paciente que vem na internet, por exemplo. Eles só recebem com o encaminhamento de um veterinário clínico. Ele primeiro tem que passar pelo clínico, tem que ver vacina, vermífugo, controle de pulga, carrapato, tudo ok. Se tem alguma doença sistêmica, está controladinha para encaminhar para a gente. E às vezes isso não acontece, né? Às vezes o tutor também vê o problema acontecer e vai direto no odonto e aí acaba a gente descobrindo alguma coisa e a gente tem que mandar para o clínico de novo para depois voltar, né? Mas isso é bem importante, né? Fazer toda uma triagem do paciente antes de fazer um procedimento. Exatamente. Vai diminuir o trabalho, né? E melhorar a condição do diagnóstico, né? De chegar ao diagnóstico. Né? E eu acho que uma parte bonita da nossa profissão que mudou, né? Às vezes o pessoal tinha muito aquela cultura, mas eu vou encaminhar, eu vou perder cliente, né? Sim. E mal sabe quanto tu vai ganhar aquele cliente. Claro. Me encaminhou para uma pessoa a legal. Confiança, né? É a confiança, né? Até porque o teu trabalho é o teu trabalho, né? Uma pessoa que já é fidelizada a ti, ela sabe da forma com que tu age, não só com ela, mas com o animal. Né? E quando tu encaminha, tu tá dando para essa pessoa justamente aquela segurança de que, diz, olha, eu vou te encaminhar porque eu sei que trabalha melhor com isso. Então, ela vai lá, vai fazer o atendimento e depois, obviamente, que ela vai retornar. Né? Então, existia, assim, antigamente, um medo muito grande disso. E hoje a quantidade de clínicas que tem, né? E numa quadra, num bairro, assim. Exato, né? E muitas faculdades, né, de veterinária. Muito. Então, acho que aí é que a gente tem que começar a ver qual é o diferencial, o que o mercado está pedindo, né? Exato. Às vezes os colegas ficam se debatendo, vão fazer estágio só no final do curso, né? Isso é uma parte legal da minha história. Que eu comecei a fazer estágio no segundo semestre de faculdade. O que eu fazia? O estágio era de nutrição na URGS. O que era o estágio de nutrição? Eu lavava pratinho e dava comida para os bichos. E aí, tinha eu nunca vou me esquecer, tinha um piquinês lá, velho pra cacete, e que tomava chazinho quebra-pedra. Eu fazia chazinho quebra-pedra. Ali no segundo semestre eu já aprendi. Olha, E funciona. E funciona. E funciona. Né? Então, e eu tava nem aí de limpar box, né? Eu acho que essa geração aí talvez não imagine que a gente fez isso também, né? Eu toda a minha vida, no período de faculdade, todas as férias que eu vi, eu nunca tive férias. Eu sempre fazia estágio. Sempre. Né? Eu fiz estágio em equinos, em gado de leite, em aves, em suínos. Fiz estágio que tu imagina, eu já fiz. Né? Então, porque a veterinária ela é um leque. E tu nunca sabe o que tu vai fazer quando tu te formar. Né? Tu tem que estar aberto a qualquer coisa que aparecer. E tu tem que estar preparado, eu acho, né? Às vezes tem uma oportunidade que cai no teu colo, assim, e vai perder. Exato, né? Então, eu trabalhei com transferência de embriões zebuínos, método cirúrgico. Né? Então, coisa que eu voltei para cá achando que, agora vamos... Só que cheguei aqui e vi que não era bem isso o negócio. A cachorrada estava começando a tomar conta.
E eu sempre adorei cachorro, né? Então, eu disse, bom, é o momento de eu fazer o útil ao agradável, né? Então, eu comecei com a cachorrada, montando a clínica. Então, na época, eu tinha a doutora Lorena, né? Bigatti? A doutora Lorena Bigatti, minha amiga, um beijo grande. E era a única que tinha na volta aqui, né? Era eu e ela aqui na questão do Moinhos, aqui, do Floresta, Rio Branco, aqui. Né? E depois começou a surgir, né? Surgir de uma forma assim que hoje... Eu costumo dizer, né, eu tenho no meu currículo, inclusive, curso de banho e tosa com ela. Fizeste banho e tosa com ela. Fiz curso de banho e Indiquei tosa. muita gente com ela. Por quê? A gente, quando trabalha com odontos, os equipamentos soltam muita água, né? E aí o bichinho fica todo molhado. Sim. Aí tem que depois Sim. fazer o momento instituto dele. Sim, fazer a estéticazinha dele para entregar ele de uma forma adequada, né? É, como eu gostaria de receber meu bichinho, né? A gente tem que se colocar no lado do tutor também, né? Tá certo. E me diz assim, ó, em questão hoje, né, assim, dos tratamentos, dos procedimentos, qual foi aquele mais arriscado que tu já fizeste? Assim, aquele que tu teve que ter uma demanda de conhecimento, tu entende, assim, que tu teve que te puxar. Nossa, esse aí, assim, o primeiro que veio na cabeça foi uma que, inclusive, eu revisei agora, essa semana, uma gatinha, a Frida. A gatinha, ela, há 2 anos, ela estava com a boca travada porque ela sofreu um trauma e as ATMs consolidaram errado. ATMs são as articulações temporomandibulares, né? Essa aqui, ó, pessoal, desculpa. Só para poder explicar. Essa articulação aqui do crânio com a mandíbula. Então, ela teve fraturas graves e, como ela era bebê, a consolidação acontece de uma forma muito rápida, né? E o osso, né, mais exuberante. Ela estava há 2 anos com a boca travada assim, comendo só pastosa. E aí ela me procurou e eu falei para ela, ó, a gente vai fazer um estudo bem grande aí do caso da Frida, só que eu vou te encaminhar para o lugar X, tu vai fazer tomografia. Com a tomografia, eu contatei uns amigos dentistas de Igrejinha, a gente fez uma impressão 3D, né, que agora está em alta também. Hoje está em alta, isso. Então, como a máquina deixava fazer uma impressão 3D do crâniozinho dela, eu consegui ver a imagem do crânio real do problema, de conseguir fazer o planejamento das osteotomias. Ela não podia ser entubada, de fazer traqueostomia. Junto com isso, comigo quem operou foi a doutora Maria Inês Witz, né, que foi minha mentora também na UBRA, professora da UBRA. E foi muito legal, porque aí a gente destravou a boca dela. Ela está com uma abertura de boca maravilhosa até hoje e engordou 1 quilo imagino, e pouco. Ficou pequenininha, né? Porque não conseguiu desenvolver muito, mas gordinha. Ah, que show, né? Então imagina como benefício não só para ela, mas para a tutora e todo mundo que estava na volta dela. Muito. Foi muito planejado e graças a Deus correu tudo como a gente planejou. Não, isso é importante. Já faz, acho que 1 ano e meio, mais ou menos, do procedimento. Que bom, né? É bom saber que tem essas técnicas que a gente possa melhorar a vida do bicho. Né? O bem-estar animal é uma coisa que, para nós, veterinários, é tudo que a gente quer, né? Então, tanto só na questão das profilaxias, dos preparos que se faz no animal antes de um procedimento, né? As pessoas, às vezes, querem as coisas muito imediatistas, né? Eles dizem, Pedro, eu preciso fazer tal coisa no cachorro acima, tem que ser essa semana. E é complicado, porque até te explicar para elas, olha só, eu te até faço, mas assim, eu preciso fazer exames, né? Exames de sangue, exame de coração, né? Para ver como é que tá batendo o bichinho ali dentro, né? Como é que está reagindo o rim, o fígado, né? Que são órgãos excretores. Né? A gente precisa avaliar tudo isso, para poder aí sim se fazer um protocolo anestésico para ele, que é como tu falou, não existe uma receita de bolo. Né? O paciente renal, preparar ele ficar internado antes para fazer uma fluido, hidratar, vai fazer o procedimento, vai ficar mais um pouquinho hidratando. Exatamente. Né? Então não adianta, cada paciente é individual. É individual. Então a gente tem que preparar para isso aí e preparar os tutores para isso, né? Porque a demanda hoje é muito gigante. Todo dia aumenta o número de cães dentro de casa. Que era uma coisa que na minha época não tinha muito. Eu vi o pull disso aí acontecer, né? Que é o momento em que no período no supermercado tinha ali
Meia prateleira hoje tem 6, 8 gôndolas. Supermercados só para cachorro. Né? Tu vê, hoje tem multinacionais aí que estão entrando no Brasil, uma coisa louca, né? E o mercado que mais cresce, né? O Sempre, mercado todo que ano. mais cresce, exatamente. Né? E ainda bem que existe esse cuidado, que as pessoas têm essa preocupação, né? De te ligar no momento que diz, olha, tô vendo que tem um problema de odor na boca do cachorro, ou ele está salivando demais, né? Ou estou vendo que um dente está assim, está assado, né? A própria questão do cachorro alimentar, quando aquele cachorro que rói osso. Né? Eu já atendi cachorro que está com o osso entalado no dente, assim, né? Às vezes no palato, né? Exato, no palato, então, e ter possibilidade de fazer a remoção, tu vê na hora que o bicho assim, né? Parece que o bicho te agradece, né? Obrigada. Graças a Deus. Mas é tudo uma questão, às vezes, de tu ter condições de fazer aquilo naquele momento. Né? Às vezes tu não tem que levar ele fazer tal coisa primeiro para depois fazer isso. Então as pessoas são muito imediatistas, assim, às vezes. Querem um resultado na hora. Né? Às vezes o paciente está anêmico, às vezes a gente tem que Sim, primeiro melhorar ele, né? sim. Cirurgia de boca sempre vai ter alguma coisa de sangramento, né? Sim. E tu falaste que tu gosta muito de ver a questão de mucosa, né? Sim. Eu também sou uma pessoa que, assim, eu tenho uma fidedignidade de mucosa bárbara, sabe? Porque eu vejo, por exemplo, coloração. Primeira coisa, eu sou atropelado. Primeira coisa é ver coloração de mucosa, né? Tá rosinha, tá vermelho, tá branco, tá... Então, tu já vai monitorando, às vezes, pelo telefone, né? A pessoa, né? A barriga, como é que tá? Tá inchando, não tá inchando, né? Então, é importante que são meios e formas de tu identificar a repressão capilar, aquela coisa toda, de ver o tempo que o sangue retorna, né? E isso é importantíssimo, às vezes, para te salvar a vida de um animal que está num Sim, processo. eu atendi essa semana de 15 anos, um SRD cão. Eu olhei a mucosa, a língua, a cor da língua, eu falei, olha, com certeza tá anêmico. Depois que eu coletei o sangue bem diluído, assim, eu falei, ai, não vai dar bom. E dito e feito, quando eu recebi o exame, eu já mandei para a tutora, olha, vai buscar bolsa de sangue, vai precisar de transfusão. Então, às vezes, quando a gente tem uma cirurgia maior, algum tumor, alguma coisa assim, pode ser situações que a gente tem que deixar um sangue de reserva ali, né? E pessoal, transfusão, exatamente. O cachorro faz transfusão de sangue, né? Então, no primeiro momento, assim, eu sempre ouvi isso, que no primeiro momento não existe muito aquela questão de tu saber o tipagem. Não, ele tomou o primeiro sangue, ele toma de qualquer um. Mas na segunda vez, aí já complica, né? Porque daí tu já pode formar aí anticorpos que vão coibir essa condição. Mas os cachorros, às vezes, há necessidade de se fazer. Na sexta-feira passada, chegou 2 animais com ruptura de baço por tumor. Um São Bernardo e um Golden. Olha aí. E aí foi todo mundo, né, mobilizou a clínica inteira, a dona da clínica no bloco. Eu terminei minha cirurgia, fui para lá e bolsa de sangue nos dois, assim, mas é uma adrenalina e é a coisa mais linda de ver eles no pós, né? Se Sim, recuperando, né? Salva, recebendo sanguinho, comendo no prato, é inacreditável. Ninguém faz ideia de tudo que passou no bloco cirúrgico. O baço é um órgão que ele consegue viver sem, né? Né? O animal esplenectomizado. Então, só que a ruptura do baço ocorre um sangramento, né? Importante. E esse sangramento é que vem a óbito, né? Por hipovolemia, né? O animal acaba vindo... Só para poder explicar para o pessoal, porque às vezes o pessoal não entende A gravidade. a gravidade do problema. Me diz uma coisa, assim, ó, morcego. Já atendeu morcego? Não, nunca atendi morcego, mas já cacei morcego na faculdade. Eu fiz um estágio nessa parte de morcego também. Com raiva. Ele captura, né? Aí botava as redes de noite e tal, para pegar. E aí essa era uma das coisas que também via por causa da questão do dente, né? O morcego tem um dentinho também, olha, vou te dizer, dos teus ali... Ele entra naquele grupo que a Vivian não chega perto, que bate asa. Que é o bate-asa. E morcego é uma coisa que é complicada, porque muita gente tem nojo, aquela coisa assim, né? E essa semana retrasada, teve um cliente que me ligou
E disse assim, doutor, que o senhor visse aqui pro meu cachorro, meu gato pegou um morcego. E eu disse assim, tá, mas e como é que era o morcego? Tinha asa. Eu imagino. É que existem morcegos que são frutíferos, morcegos que são insetívoros e morcegos que são hematófagos, né? Aí, ele disse, não, eu tirei uma foto aqui, mas era um insetívorazinho pequeno, né? Mas de qualquer forma, né, fomos lá ver o gato, tal, tava tranquilo. O gato não chegou a morder o morcego, só atacou com as patas em si, né? Mas foi tudo tranquilo. E dessa forma que é o meu trabalho, assim, que é uma coisa... Estou sempre andando, né? Porque me chamam aqui, me chamam ali. Então, a minha rotina é uma coisa que não existe. Tu trabalha com rotina dentro do teu consultório, assim? Qual é a tua rotina diária? Tu tem eu tenho um horário? Eu tenho uma rotina a nível também de doenças que vão chegando por blocos de energia, vamos dizer assim, né? Porque a doença do momento, chega um paciente com tumor, vem uns 2, 3 com tumor. Chega um paciente com dente fraturado para fazer canal, chega vários tratamentos de canal. Parece que vão puxando um ou outro. Vão puxando. Quando tem um paciente com fístula, né, oronasal, que acontece bastante, especialmente nos Dachshunds, né, aproveitando o nosso mascote aqui. Sim. Aí vem vários pacientes com comunicação, né? E é impressionante. Então, eu tenho na minha rotina, né, fazer o procedimento, receber o paciente na clínica, né, eles fazem as autorizações, a gente faz o procedimento cirúrgico, faz as radiografias primeiro, o anestesista vai lá, faz os bloqueios da boca, faz a limpeza dos dentes, né? Então, essa limpeza dos dentes, na verdade, é uma remoção do cálculo dentário, do tártaro. Às vezes precisa ter extração, às vezes tem perda óssea importante, né, ou alguma fratura de dente. Tem alguns dentes que são reabsorvidos, existe lesão de reabsorção dentária. Tem doenças que são específicas de felinos, né? Vicinho os felinos é a caixa de Pandora, né? Sim. Tem muitos problemas que são exclusivos da espécie. E aí a gente tem que explicar todo, né, como é que é a função. Muitos deles a gente não sabe a origem, né, da doença. Aí o tratamento acaba sendo só extração, porque não sabe como prevenir. Como é que eu vou prevenir que não tem outro dente? Lesão de reabsorção, por exemplo, é uma que a gente não sabe. Porque a gente não sabe a causa do problema. Gengiva estomatite, né, uma doença tão triste dos gatos que tem que, a maioria das vezes, extrair todos os dentes. 60% dos gatos se curam, 40% precisam ainda de tratamento e tem outros que não curam de jeito nenhum. Saber se eles têm FIV e FeLV, né, junto. Então, essa parte é bem específica. Felinos, assim. de uma maneira geral, é bem imenso. Acho que tu colocasse bem a caixinha de Pandora, né? Porque tu não sabe o que vai sair dali, né? Não. É uma coisa mais diferente do cachorro, né? O Bem cachorro diferente. já existem algumas doenças que tu já pré-estabelecidas ou pela raça em si, né? Ou pela idade, né? Ou pela forma de alimentação. Por exemplo, o dente incluso, né? Tem algumas raças que são predispostas a ter dente incluso. Então, eu sei ali os bracocefálicos, o Schnauzer também faz dente incluso. Outras doenças seriam tumor em bicho velho, né? A gente está sangrando a boca, não é coisa boa. Né? Quando tem o sangramento, a gente já Sempre preveu. o sangramento ele já está prevendo alguma coisa, né? E se o sangramento existe, é porque existe uma porta aberta, né? Essa porta aberta tanto sai quanto entra. Então, a gente sempre coloca isso para as pessoas entenderem. Às vezes a pessoa me liga e diz assim, doutor, meu cachorro está com uma diarreia com sangue faz 3 dias. O senhor acha que é normal? Aí eu disse assim, me diz uma coisa, se tu tivesse uma diarreia com sangue durante 3 dias, tu acharia normal? Não. E por que tu acha que no cachorro é? Né? Então, claro que existe riscos, né, em todos os sintomas que aparecem, ou que vão aparecer, a gente precisa estar sempre ligado, né? Sim. E se a gente gosta muito do bichinho, aí o afeto, que é aquela coisa que a gente sempre vê aí, que as pessoas, meu nenê, essa humanização, né, gigantesca que existe aí em cima dos animais, né? Em algum momento, assim, eu sou contra, né? Claro que algumas coisas são viáveis em função de idade, às vezes, mas essa humanização gigantesca, assim, de tratar o animal como um membro da família. Ele é da família, mas ele nunca vai ser um membro da família porque não é humano.
né? Ele é um canino. Então as pessoas elas não entendem muito isso. E isso é uma das coisas que eu sempre brigo, né? Porque o cachorro é um animal que vive em matilha. E nós vivemos em família. O cachorro nunca vai te enxergar como uma família. Ele vai te ver como uma matilha. E tu vai te posicionar nela. Então, essa é a relação. E essa relação, tu vai lidar com ela por um longo tempo, né? Obviamente que tu vai ter o período que tu vai mostrar para o cachorro o que é o certo e o que é o errado. E, a partir dali, ele vai configurar aquilo na memória para, num tempo, não precisar ter problemas. Quando ocorre, causa os problemas comportamentais. Cão que morde. Tu já tomou mordida na hora que tu for tiver algum atendimento, assim, de abrir a boca, manipular, alguma coisa assim? Muito, muito raro. Eu acho que na vida... Tu é ligeira, pelo visto, né? Olha, eu acho que 5 mordidas talvez eu tenha levado. É? Uhum. Porque Não. tem cachorro Porque que é... eu peço, já aconteceu uma situação de atender um pincher. Ele era bastante bravo, não sei se ele estava bravo porque tinha dor na boca, mas eu pedi ajuda pro tutor. Pincher é um pouco complicado, porque é uma boquinha, né? Tu imagina, uma boquinha e é um dentinho fininho. Não, e eles têm uma força de mordida... E uma força na mandíbula gigantesca, né? grande. Aí eu pedi para a tutora, né, me ajudar, né, abrir, ou se não, o que eu peço, né, isso é legal, uma dica para os colegas veterinários, né, pedir para o tutor botar a mãozinha dele no olho, para eles se sentirem, né, confiantes, sentir o cheiro do tutor, e eu vou indo por baixo, levantando o lábio, geralmente é tranquilo. Às vezes, quando o cachorro é bravo e com outra pessoa, tirou a mão dos olhos e ele te vê, ele quer avançar. Mas vendar os olhos é uma tática boa. Eu uso muito brinquedo, assim, né? Botar o brinquedo na boca dele, assim, né? Aí bota o brinquedo lá nos molar, lá atrás, assim. Aí é uma forma que tu consegue... Ele não consegue fechar a boca, né? E tu consegue visualizar, né? Mas aí essa tutora ficou brava comigo, não voltou para fazer a cirurgia porque ela pagou a consulta e ela que teve que abrir a boca do cachorro para examinar. Esse é o final da história. Foi a única vez que aconteceu, mas... né? Não, acontece de tudo. Na veterinária eu sempre digo, aqui acontece de tudo, não existe rotina. Não. Né? Quando eu tinha clínica, eu dizia, pessoal, isso aqui é o seguinte, ó, abriu aqui, vai entrar gente aqui sã e vai entrar gente doente. Né? Não só o cachorro doente, mas o cliente doente. Né? E assim, gente que chega lá e dizendo, olha, eu estou com problema no meu cachorro da alimentação, o que tu dá? Eu dou uma polenta, eu dou uma massa, eu dou... Eu disse, olha só, senta aqui, vamos conversar. Aí ele explica todo o processo, como é que é, assim, assado, não, então não é, então o ideal é a ração. A ração ela tem momentos da vida, do júnior até chegar na terceira idade e tal. Pá. Aí quando tu vai fechar a porta, assim, então tá, doutor, tá, até logo. Mas, doutor, um suflezinho de cenoura, sabe? Volta que tu não entendeu nada. Não entendeu nada. Então sempre a gente tem esse problema. Existem pessoas que têm uma certa dificuldade, assim, né? Para poder entender essa... Às vezes o cachorro tem algum problema importante, precisa de uma alimentação terapêutica, né? E não pode ficar ganhando, né, essas coisinhas. Exato. Eu trabalho com comportamento, né, como tu sabe. Então eu tenho coisas assim, por exemplo, tipo, eu não gosto muito de trabalhar com snackzinhos, com petiscos, né? Porque eu acho que tu torna um cachorro muito interesseiro, né? Uhum. Então, assim, quando tu tá com alguma coisa na mão, então, mas quando não tá, ele já perde o teu interesse, né? Uhum. Então, claro, algumas coisas a gente usa, outras não. Eu prefiro trabalhar mais com afago, com o carinho, né? Uhum. Que o cachorro sabe que está sempre ali. Uhum. E eu tenho um grande problema com isso, com clientes que fazem esse tipo de coisa, assim, o escondido, né? O escondido. Aquilo que, não, está comendo, não está comendo nada. Aí chega o filho e diz, ô mãe, não mente. Sim. E a pessoa chega a ficar vermelha na hora, né? Uhum. Eu disse, não, fala a verdade, né? E tem aquela do House que diz que o paciente sempre mente. No meu caso é o cliente, né? No nosso caso é o cliente, que às vezes chega no... Eu sempre pergunto, né, na dieta, a maioria deles já vem com a fala decorada, às vezes, de casa, né? O que come? Ração. Ração. Aí eu mudo as perguntas, Só né, ração, na anamnese, só ração. Aí depois eu volto, mas não ganhei nenhuma frutinha, adoro mamão, adoro banana.
E um churrasco no final de semana, rói o ossinho do churrasco. Então, aí a gente começa a pescar mais as informações, porque a dieta me reflete muito do que eu vou encontrar na boca. Com certeza. Né? O fato de roer ou não roer, ou mastiga mais de um lado da boca do que do outro, né? Às vezes tem mais tártaro de um lado do que do outro, isso significa que tem um lado que está doendo mais que o outro. Sim. Né? Então, tem muitas coisas que quando a gente vai examinar, a gente sinaliza ali isso naquele reflete, momento. né? Uhum. E às vezes tem sinais clínicos que só acontecem em casa, né? Chegou ali no consultório, não faz. Aí tem que pedir para o tutor filmar, né? Para tentar entender o que ele faz, para tentar chegar a um diagnóstico, né? Sempre tem isso aí, sempre tem. Eu tenho uma cliente minha que foi morar na Alemanha, né? E eu, às vezes, eu atendo por Skype, assim, né? O cachorro dela. E ela diz assim, Pedro, tem coisas assim, ó, que ele faz, quando eu ligo a câmera aqui, parece que parou, melhorou na hora. Ela diz, não, acho que ele sente o faro. Que é um cliente meu antigo aqui. Escuta a tua voz, a voz Escuta do minha meu veterinário. Exato, exato. E a voz do veterinário já começa, vai dar injeção aquele rapaz, né? Então, isso tem bastante ainda na... E eu vejo muito atendimento, essas coisas assim, atendi muito tempo em clínica, né? Tive 20 anos a Planet Dog. E realmente as questões da preocupação com a boca é uma das coisas que vem crescendo muito nesses últimos anos. Eu acho que, junto com a castração, deve ser um dos procedimentos mais realizados. Exatamente. A questão da limpeza dentária e da castração. Qual o período que tu pode passar para os nossos ouvintes aí? De quanto em quanto tempo? Quando que se faz a primeira? Né? A gente trabalha com odontopediatria também, né? Então, às vezes, uma orientação de como que vai fazer a escovação, o tipo de pasta, o tipo de escova. Aqui, por exemplo, posso demonstrar para nós a gente tem escovinha infantil, né, humana. A escovinha pode ser ou veterinária ou humana, não tem problema. Tem essas pequenininhas que são ortodônticas para bichinho pequeno ou para gatinho, né? Elas podem ser são específicas para animais, essas aí. Essa aqui, as duas são humanas. Mas existem as veterinárias que têm uma haste maior, tem aquelas que são dupla, então com um movimento consegue escovar a parte interna e a externa do dente. E aquelas que são dedeiras, assim? As dedeiras eu sou um pouco contra, né? Tem dedeiras que têm cerda, outras não. Para usar dedeira, o cachorro tem que ser de grande porte, de médio para grande, porque a dedeira não cabe num cãozinho pequeno, né, ou num gato. Existem umas dedeiras, mas não aqui disponível para vender, lá fora, que tem umas dedeiras com a escovinha mais ou menos desse tamanhinho para gato. Aí sim, mas normalmente as que tem disponível aqui eu não gosto muito. Eu prefiro que tenha uma escova que seja com as cerdas extra macias e que a primeira coisa que a gente vai fazer, na verdade, não é abrir a boca, né? Que é o primeiro erro. Sim. O tutor quer abrir a boca para escovar. Não. Primeira coisa que a gente vai fazer vai ser só levantar o lábio. Levanta o lábio, vai começar pelos dentes da frente, pode fazer movimento da gengiva para a ponta, né? Que está removendo sujeira. Pode fazer movimento de vai e vem. Outra coisa que é importante é a cerda entrar um pouquinho lá dentro da gengiva. Aquele espaço gengival onde a gente não enxerga. Porque é aqui que vai começar. A gente fala 45 graus, né? A cerda tem que entrar um pouquinho lá na gengiva, porque é aqui que vai começar o problema. Não adianta escovar muito só a ponta. Né? Se a gente não escovar aqui próximo, e às vezes o tutor está escovando e sangra. Sangrou, vou parar porque está doendo. Sim. Mas é porque tem a gengivite que tem que escovar mais, que nem na gente. Exatamente essa igual. parte da gengiva, pessoal, é que nem o lençol, assim, ó, que fica em cima sobre o colchão, né? É aquela parte que fica escondendo o colchão, assim, ó, né? É onde tu faz essa... É onde a gente vai introduzir a escova. E quando a gente faz o procedimento no paciente anestesiado, isso é um erro, infelizmente, frequente para quem não sabe usar os equipamentos. A gente tem que passar o ultrassom odontológico lá embaixo da gengiva também, que é onde começa o problema, né? Às vezes acha que não pode passar lá porque vai lesionar. E, na verdade, está ficando sujeira lá dentro e a doença vai se alastrando. Então, a pasta, quando a gente bota na escova, a gente indica botar 90 graus para que essa pasta ela entre, né? Tem algumas pastas que são enzimáticas,
por exemplo, e aí, à medida que vai escovando, vai saindo a pasta lá de dentro da cerda. Entendi. Se bota que nem desenho animado, que eu chamo, Sim. eles dão uma lambida e aquela pasta se foi, não vai ter o efeito que a gente quer. Sim, exato. O ideal é que tenha 10 movimentos de escovação em cada parte do dente, em cada superfície. Então, não é assim Sim, e terminou. deu, chega. Quanto mais escovar, mais liso fica o dente, melhor. E tem que ser após a última refeição à noite, é o que a gente indica. Não fazer no chão, né? Tentar botar numa superfície um pouquinho mais alta, numa mesa, e fazer o reforço positivo, né? Essa parte do carinho, ou de, se quiser dar um petisco, se quiser levar para passear, tentar associar na rotina do cão, porque aumentar, melhorar a autoestima dele ali, né? Depois que tu faz o procedimento. Depois que faz o procedimento. E a gente indica daí uma vez por ano, né? Se esse paciente já tem algum grau de periodontite, o ideal é que venha para zerar essa boca e, a partir daí, fazer o condicionamento, daí anualmente. Quando a raça é muito pequenininha, tem algum dente ali em observação, a doença vem mais rápido, até a cada 6, 8 meses, esse paciente tem que voltar. Hoje em dia, a gente, assim como na odonto humana, consegue fazer enxerto ósseo. Tem algumas situações que a gente consegue preservar o dente, aí a gente faz controle radiográfico, mas para tudo isso o paciente tem que fazer uma nova anestesia, né? O tutor tem que estar bem consciente disso. Normalmente, quando tu vai fazer uma limpeza e fica um dente meio mole... Não fica. Dente mole tem que sair. Cai fora, né? Cai fora. Às vezes ele nem está com mobilidade ainda. O que acontece, por exemplo, em pacientes velhos, o ligamento que liga o dente no osso, às vezes anquilosa, né? Fusiona, fica tudo um bloco só. São situações que a gente vai deixar o dente na boca, porque senão vai quebrar uma maxila, uma mandíbula. Por isso a importância do raio-x também. E às vezes tem uma perda óssea bem importante, mas está tudo lá dentro fusionado. Aí a gente vai preencher com o osso onde está faltando e vai fechar. Então, é bem importante saber lidar com todas as situações que a gente vai encontrar. E saber que o cão, quanto mais tempo ele mantiver seus dentes na boca, né, maior vai ser a sobrevida desse animal. Né? Eu tenho uma paciente felina de 18 anos, 18 anos e meio, que ela vai, todo ano ela vem e faz profilaxia. Né? Então, é um procedimento rápido, 40 minutos está pronto. Né? Teve outro que fez agora de 15 anos, um cão, não extraiu nenhum dente. Por quê? Porque faz prevenção. Né? Então, e é possível ter um cão velho com dentes em casa. Sim, sim. E dentes sadios, né? Sadios. Dentes sadios. Uma pergunta que eu ia te fazer. O cachorro pode ter problema de coração começando pela boca? Na verdade, não. Não é bem isso que acontece, né? O problema de coração já existe por alguma predisposição ou idade, as válvulas começam, né, a não fechar direito, mas esse não fechamento, as endocardites bacterianas, né, podem acontecer em humanos. 40% dos casos de endocardite vem da boca, comprovado. Em animais, aqueles cachos de uva, de cocos de bactérias que faz na imagem de endocardite, só acontece quando o animal já está a ponto de morrer. Ou, às vezes, só vai ver depois. Então, acontece a migração, sim, mas agrava o problema cardíaco. Não que o problema começa... é por causa da boca que o coração ficou ruim. Não, mas a boca agrava o problema do coração. Entendi. Na verdade, então, ele tem que ter um problema cardíaco e esse problema cardíaco vai se agravar caso a pessoa não tenha uma boa profilaxia dentária. É assim como o rim, né, com problema renal, o fígado, funciona para todos os órgãos. E recentemente saiu uma publicação, isso é bem legal, que tem um pouco de comportamento de relação. A síndrome cognitiva do cão está relacionada comprovadamente com a doença periodontal avançada. Eu já tive casos no ano passado que eu fiz o tratamento da boca, né, zerei a boca, o animal, um pouco dos sinais cognitivos que ele tinha sumiram. Né? Então, realmente tem uma relação aí importante. Né? A gente vê cão senil, um síndrome, né, cognitiva, aquele cão que já fica andando e fica com a cabeça... Pessoal, né? É o Alzheimer do cachorro. Isso aí. É o Alzheimer do cão. Quando a gente vê que o cachorro fica olhando para um lugar, parado, para o nada, né? São essas síndromes cognitivas. E isso aí, então, tu vê que tem uma relação junto a uma questão já, tu vê, olha só. Da boca. Da boca. Tu vê, que legal. Olha, muito bom o papo, muito interessante. Acho que tivemos, assim, diversas
contribuições aí com as pessoas que têm um animal em casa, que puderam observar e ver a importância que é ter um cuidado, né? O nosso podcast ele tem esse propósito de informar as pessoas que não têm, às vezes, o acesso a isso, né? Ou, de repente, têm o interesse, mas, às vezes, falta por uma coisa ou outra, né? Eu acho que um meio de informação que veio para a gente poder melhorar e aproximar cada vez mais a veterinária do animal de estimação, do tutor, né? E que isso se torne um bloco, né? de bem-estar animal. Né? Eu acho que isso é muito importante. É bem legal mostrar também o quanto evoluiu as especialidades na medicina Exato. veterinária, né? A gente sabe que na graduação a gente tem uma visão geral, assim, bem superficial de tudo. Total. E aí depois a gente tem que estudar mais 2 anos aí, Exatamente. né? Para aprender alguma área específica. Às vezes a pessoa não se acha, faz outra pós, né? Se aprimora ainda mais. Isso é bem importante na nossa medicina veterinária. Eu me formei em 94, então tu imagina, tu te formaste em 2002? 3. Então já existia uma diferença assim gigante em função, né, do meu tempo, do teu tempo, do tempo de quem está se formando agora, né? Então é interessante que essa evolução ela venha em crescimento, né? E que bom é que tu vê que assim na minha época, da tua época e da época de agora, a gente ainda continua né, juntos, né? Sim. E isso é importante, né? Não estagnei lá, tu não estagnou no teu período, e esse aqui vai, a partir do momento, cada vez estender mais. Então, eu gostaria de te dar um espaço para te poder te colocar o teu local de trabalho, o teu contato, né? Que as pessoas queiram te procurar para fazer algum procedimento, alguma avaliação, né? É uma pessoa de renome. A Vivian é uma das primeiras, acho, a trabalhar com essa parte de odonto em Porto Alegre. Uma das, não sou a primeira, né? A professora Inês começou na Pois UBRA. Isso. A Vignes. Witz. É isso. Então, gostaria de que pudesse passar aí, onde é que tu atende, como é que estão os contatos. Muito obrigada, então, mais uma vez, pelo convite. Eu faço atendimento exclusivamente no meu consultório, né? Ele se localiza dentro do Hospital Veterinário Pet Home. O nome do meu serviço é Alpet Odonto, né? Vocês podem seguir lá no Instagram. E Alpet Odonto vai encontrar ali os telefones de contato. E eu vou adorar receber vocês, assim, e explicar um pouquinho mais o que está acontecendo na boquinha do seu bichinho e como que a gente pode melhorar a qualidade de vida deles, né? Que show, Vivian. Muito obrigado pela tua presença. Foi muito agradável. Né? Tu é uma pessoa que tem uma excelente didática. Né? Trouxeste aí vários moldes aí para né, melhorar o entendimento das pessoas. E nós seguimos aqui no Petcast na semana que vem, né? Quarta às 8 horas. Precisamos ainda do nome para o nosso animalzinho, né? Ainda não tem o nome, coitadinho, mas a gente tem certeza aí que os nomes que vêm aparecendo, eu acredito que daqui a umas 2 semanas a gente já vai estar com o nome dele pronto. Tá ok? Então, ok, muito obrigada. Eu que te agradeço a tua presença e mais uma vez um grande abraço a todos vocês em casa. Nos sigam no Instagram Petcast Pedro Ferraz e no YouTube também Naquele Cachorro, tá? Que tem muita informação, tem lives, tem informações sobre a parte comportamental e vocês nos seguem por ali, tá ok? Grande abraço a todos, até semana que vem. Valeu!